Boa noite. A caminho das presidenciais, esta noite o debate é entre Luís Marques Mendes e André Ventura. Bem-vindos. O sorteio ditou que começa Luís Marques Mendes e termina André Ventura. O Parlamento deu hoje, ao 25 de novembro, uma dimensão inédita. É sempre um tema da atualidade que marca o início destes debates. O senhor também esteve presente. Luís Marques Mendes, hoje era um dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos, como disse André Ventura. Bem, boa noite, Clara. Boa noite, André Ventura. Boa noite aos nossos telespectadores. A minha posição sobre esta matéria é muito clara. Ambas as datas, 25 de Abril e 25 de Novembro, são importantes. Claro que o 25 de Abril é ainda mais importante, é a data fundadora da democracia, mas o 25 de Novembro foi também muito relevante. Evitou que Portugal caísse numa ditadura, de esquerda ou de centro-esquerda. Posto isto, eu acho que o debate de hoje, naquilo que tem a ver aqui com o meu adversário, mostra duas diferenças. A primeira é a seguinte: eu comemoro o 25 de Novembro com todo o gosto, porque nos devolveu a Portugal a pureza dos ideais de Abril. E eu acho que André Ventura comemora o 25 de Novembro porque não gosta do 25 de Abril. E ainda hoje se viu isso num pequeno detalhe. Às vezes é em pequenos gestos que se vê as grandes intenções. É a questão das rosas e dos cravos, substituir as rosas pelos cravos ou, neste caso, exatamente o contrário. Retirar os cravos. É um sinal de que convive mal com a opinião dos outros, com os gestos dos outros, que convive mal com a tolerância democrática e, sobretudo, que quer combater o 25 de Abril. Mas há uma outra diferença. De todo. Hoje aconteceu uma coisa singular, mas significativa. Legítima, mas significativa. André Ventura é deputado e líder da oposição. O normal é que estivesse na bancada do Chega como deputado. Não estava. Estava no lugar dos convidados, no lugar que é destinado ao líder da oposição. Tem todo o direito a isso, mas isto também tem um significado. É que André Ventura confirma desta forma que é um falso candidato nas eleições presidenciais. Ele quer ser líder da oposição, quer reafirmar isso com gestos concretos, quer substituir, portanto, o primeiro-ministro Luís Montenegro, ou seja, está a pensar nas eleições legislativas. É um falso candidato aqui, porque tentou arranjar outros candidatos, não conseguiu uma alternativa em condições, mas está desta forma a enganar os eleitores. Deixa-me passar. Só terminando, Clara, eu, ao contrário, levo esta eleição muito a sério e estou neste debate, como em todos, não para fazer ataques pessoais nem para lançar o caos, mas para ajudar os portugueses a ficarem mais esclarecidos sobre a intervenção do Presidente da República. André Ventura terá a oportunidade rapidamente também de responder a esta questão do local onde se decidiu sentar hoje, mas deixe-me lançar a questão se o ato de retirar hoje os cravos foi para valorizar o 25 de Novembro ou para diminuir o 25 de Abril. Bem, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. Compreendo também o meu adversário. Deixe-me dizer isto. Isto mostra bem porque é que o Dr. Marques Mendes não acrescenta nada ao que temos, muito menos à direita. Esta coisa do não toquem nas flores porque as flores significam aquilo. Ó, Dr. Marques Mendes, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu tirei os cravos porque não deviam lá estar hoje. Não esteve na cerimónia da organização e eu compreendo isso. Mas os cravos hoje não deviam estar rosas brancas. Eu estou farto que a esquerdalhada faça o que quer no Parlamento. Estou farto, eu sei que não está porque viveu bem com ela a vida toda, mas eu estou. E, portanto, se hoje era dia de rosas brancas, há de haver alguém que dê murro na mesa e diga: eu não quero rosas brancas, eu não quero cravos, eu quero rosas brancas. Há dias para tudo. Só que o Dr. Marques Mendes, como lida bem com o PS, com o PSD, com o António Costa, com o Luís Montenegro, com o Marcelo, com o Cavaco, lida bem com todos, não se preocupa com isso. Eu compreendo isso. E por isso custa-lhe alguém como eu, com energia, que não tem medo de cortar a direito, que não tem medo de cortar o sistema. Eu compreendo isso. E, portanto, eu tirei, voltaria a tirar, claro, por isto. Mas tem um significado ou não tem? Tem. É que o Parlamento decidiu que hoje não era dia de cravos. É regras e ordem. O país precisa de regras e precisa de ordem. E a imagem que passa é que diminui ou não o 25 de Abril. Também não interrompeu o Dr. Marques Mendes. Não, o país precisa de regras e de ordem. Eu o que fiz hoje foi, num Parlamento que era de rosas brancas, a esquerda foi para lá, meteu cravos em cima das rosas. Eu tirei-as. Eu sou o candidato da ordem. Eu sou o candidato que quer garantir que as regras são cumpridas. Ao contrário do Dr. Luís Marques Mendes, que é, tanto lhe faz CPS como PSD, como estar a cumprir a lei, como não cumprir a lei, é a mesma coisa. Depois sobre os candidatos e sobre... Mas antes disso, deixe-me só fechar esta questão. Qual é para si, André Ventura, o legado do 25 de Abril? Foi o dia que nos salvou da liberdade. Nós passámos anos em que... Foi o dia que nos salvou a liberdade, verdadeiramente.
Porque o 25 de Abril, o que nos trouxe nos meses a seguir foi expropriações, pessoas que perderam tudo, foi a vergonhosa independência das colónias, que ainda hoje estamos a ver o que é que deu, a ofenderem-nos, a humilharem-nos, a tratarem-nos como trataram. O Dr. Luís Marques Mendes em silêncio sobre isso também, o que eu compreendo, se calhar tem lá alguns interesses mais escondidos, mas eu compreendo isso. E tudo o que aconteceu depois, quer dizer, o 25 de Novembro é a garantia de que a liberdade se efetivou e que os devaneios da extrema-esquerda não se concretizaram. Mas para isto é preciso coragem de dizer isto. Não é ter um candidato que tanto faz, é tipo melhorá-lo, tanto faz bem como faz mal. É a mesma coisa. Agora, Dr. Luís Marques Mendes, eu vou-lhe dizer uma coisa. Esta história do... Eu sou deputado com muito gosto e com muito orgulho. E sou líder de um partido. O Dr. Luís Marques Mendes não se finja que é independente e que está acima dos partidos. O senhor toda a sua vida foi política. Desde 76, eu não era nascido ainda, o senhor já era político do PSD. Foi toda a vida. Todos o convidaram para cargos. O Cavaco Silva convidou para cargos, Marcelo Rebelo de Sousa convidou para cargos, Durão Barroso convidou para cargos. Não me venha falar de líder da oposição. Sabe qual é a diferença entre nós? O Dr. Luís Marques Mendes gosta de dizer que eu sou deputado. E o Dr. Luís Marques Mendes era aqui comentador consigo. Portanto, eu jogo em casa até. Eu, entre as pessoas que... Joga em casa? Joga em casa porque é aqui, era comentador aqui. Este espaço é um espaço de debate entre dois candidatos com liberdade total para falar. Eu estou aqui apenas para moderar. Vamos concluir, por favor, André Ventura. Eu acho que as pessoas preferem um candidato firme, ainda que da oposição, do que um comentador do sistema alinhado com o Primeiro-Ministro, portanto com muito menos independência do que aquela que eu tenho, e com uma diferença, Luís Marques Mendes. É que somos os dois conselheiros de Estado. Eu sou conselheiro de Estado, o Luís Marques Mendes também. Há uma grande diferença entre nós. Eu fui eleito. O Marques Mendes, como sempre na sua vida, foi nomeado pelos amigos para o cargo que tem. Tempo de reação para Luís Marques Mendes para equilibrar os tempos, faça favor. Primeiro para dizer o seguinte. En passant foi dizendo André Ventura que eu podia ter interesses em África, designadamente em Angola. Vamos ser muito claros, eu não tenho interesse coisíssima nenhuma. Mas porquê é que não disse nada? Aproveito para dizer sobre Angola, que é uma questão que já me invetivou, o seguinte. Relativamente ao último episódio em Angola, acho profundamente lamentável o seu comentário. O meu comentário? Eu vou explicar. Chamarem-nos esclavagistas e opressores, eu vou explicar. Não é um mau comentário. Eu não estou a pronunciar-me sobre a declaração do presidente de Angola. Não lhe interessa, não é? Não me interessa nada. Eu não tenho nenhum interesse. A grande questão é que o senhor é completamente contraditório. Na mesma cerimónia em que estava o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em que o senhor advogava que ele devesse abandonar a cerimónia ou dizer alguma coisa... Devia dizer alguma coisa. Estava lá o seu deputado Pedro Pinto. Mas quem é o presidente da República? O seu líder parlamentar. Mas quem é o e o seu líder República? Parlamentar não só não abandonou a sessão, como não fez nenhum Mas quem é o presidente da República? É o Pedro Pinto que é o presidente da República? Agora o senhor vai ouvir. O seu deputado Pedro Pinto estava lá, não se levantou, não saiu, não fez nenhuma declaração. O senhor só lhe dá jeito de criticar o Presidente da República porque lhe convém. Mas é completamente contraditório. É contraditório. E mostra verdadeiramente que o que o senhor está a fazer é teatro. Isso é teatro. Porque senão o senhor já tinha repreendido o seu deputado Pedro Pinto ou já lhe tinha retirado a Mas confiança. concorda com o que fez o Presidente da República? Essa é que é a questão. Eu concordo. O que é que um Presidente deve fazer, Luís Marques Mendes, naquele caso? Manter a diplomacia ou marcar uma posição pública quando de alguma forma sente que o país é desrespeitado? André Ventura, nesta matéria de representação do Estado, atua com total falta de sentido de Estado. Já aconteceu com o Brasil, quando o presidente Lula da Silva fez uma visita a Portugal. Pode-se gostar ou não gostar de Lula da Silva, mas no plano do Estado não contam as preferências pessoais, conta a relação Estado a Estado. Ele foi eleito, Lula da Silva, pelos brasileiros, tem uma visita oficial a Portugal. O comportamento do Chega na Assembleia da República é absolutamente inqualificável do ponto de vista de Estado. Deixamos passar a corrupção. Segundo exemplo, Espanha. André Ventura esteve em Espanha e o que ficou dito e que ficou amplamente divulgado foi aquele apelo prisão para o presidente Sánchez. Eu sou insuspeito de simpatia pelo presidente do governo de Espanha, mas acho que as relações são Estado a Estado. Primeiro, André Ventura é um político, não é um polícia, nem é um magistrado. Os políticos a mandar prender alguém, André Ventura era no tempo da PIDE, não é agora. Em segundo lugar, meter-se na política interna de outro país demonstra sentido de Estado. Portanto, é Angola, é Brasil, é Espanha, isto é um padrão. O senhor, de facto, não tem sentido de Estado. Falta de sentido de Estado, faça favor de responder, André Ventura. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Sabe qual é o meu sentido de Estado? É amar este país. Este é que é o sentido de Estado. O sentido de Estado é não estar calado quando outros dizem que nós somos
ladrões, corruptos, que escravizámos a África, e o senhor fica calado e acha isso bem. Acha que está a honrar a memória dos ex-combatentes quando faz uma coisa dessas? Acha que está a honrar a memória de milhões de pessoas que regressaram de Angola, de Moçambique, da Guiné, de Timor, de Cabo Verde, quando fica em silêncio perante alguém que nos chama ladrões, esclavagistas? Isso é o seu sentido de Estado? Então eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho sentido de Estado nenhum. Porque o meu sentido de Estado é defender Portugal até ao fim. Se alguém ofende o meu país, eu levanto-me e grito e levanto a voz. Porque o nosso país merece defesa. Eu estou farto de andar sempre a defender corruptos, ladrões e a todo lado. O Lula da Silva é outro. É um corrupto e um ladrão. Pode querer fazer-lhe o paninho quente, pode querer dar-lhe abraços, pode querer tirar fotos com ele. É um ladrão e é um corrupto. Marcos Mendes. O Marcos Mendes sabe bem de que é que eu estou a falar. Porque conhece bem a cena internacional. Sabe que para mudar Portugal nós temos que começar por dizer a verdade. E dizer a verdade é isto. Eu estou farto até à cabeça de corruptos à minha volta. À volta da cena internacional. À volta do mundo. E nós ou começamos a dizer a verdade ou vamos ser engolidos por ela. André Ventura, deixa-me só dizer enquanto Presidente, o que vai acontecer às relações entre Portugal e esses países consigo na Presidência? Claro. Mas que relações? Vai cortar as relações de amizade com esses países? Eu já percebi que não vai representar eu já percebi que o Luís Marcos Mendes chegaria a Luanda e ficaria em silêncio. Mas o que é que o senhor fará nessas circunstâncias? Eu vou-lhe dizer, o Luís Marcos Mendes entraria calado e sairia calado. Mesmo que alguém nos chame ladrões, esclavagistas, corruptos. E o Luís Marcos Mendes diz, bom, eu ficaria calado, porque é o meu sentido de Estado. Esta coisa que agora os políticos gostam de dizer, o meu sentido de Estado, eu não sairia de lá calado. Eu em Luanda diria, Marcos Mendes, que o Presidente de Angola só se deve queixar de uma coisa em relação à pobreza do país. Não é do colonialismo português, é da corrupção que inundou Angola nos últimos anos. É de estar uma elite a desviar dinheiro para se enriquecer enquanto o povo empobrece. E, portanto, qual é o sentido de Estado que temos hoje? Nós recebemos aqui em Portugal, nós só falta, francamente, eu sei que o Luís Marcos Mendes esteve com o Fidel Castro, portanto ele está habituado a estar com ditadores, mas isso é outro problema. Não, sim, esteve com o Fidel Castro, há uma foto sua com o Fidel Castro, sim. Não diga que não, que há. Sim. E portanto, eu sei que o Luís Marcos Mendes dá-se bem com todos, sejam ditadores de esquerda, de direita, de centro, tanto faz. Luís Marcos Mendes, eu vou levar o nome de Portugal a outro nível, que é este. 1, nós não nos ajoelhamos perante ninguém, nem temos vergonha da nossa história. 2, eu se tiver que escolher alguém, escolho os portugueses. 3, eu não desonro a memória de Portugal. E eu já vi que o senhor desonra a memória de Portugal. Isso não é sentido de Estado. Isso é traição. É o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa fez. Agora, pode-me dizer assim, os portugueses gostam mais deste estilo, assim meio morno e tal, sentido de Estado. Eu quero um país que levanta a cabeça. Tempo para Luís Marcos Mendes para responder, por favor. Faça favor. Para si, todos são ladrões, todos todos são bandidos, todos são vigaristas. Posso interrompê-lo só um segundo, só para fazer uma pergunta? Não pode. Eu só queria perguntar se em consciência me pode dizer... É só uma pergunta, Marcos Mendes. Eu fico André Ventura, eu peço desculpa. Claro, mas é só isto mesmo. Já vai fazer, deixa apenas responder, já vai fazer. Eu só quero perguntar se em consciência eu peço, por favor. me pode dizer se o Presidente de Angola não é um ladrão. Olha, em consciência me pode dizer isto. André Ventura, deixa-me dizer o seguinte, para ficarmos já claros sobre esta questão das interrupções. O senhor passa a vida a interromper e acha que isso é uma atitude de força. Pois eu vou dizer-lhe cara a cara. É uma atitude de fraqueza. Sabe porquê? Significa que você não tem coragem de ouvir os outros argumentos, as outras razões. Ponto. Posto isto... Eu amo Portugal demasiado, sabe? Posto isto, sobre o teatro que fez sobre Angola, nem uma palavra sobre Pedro Pinto, que esteve presente e também não teve qualquer tipo de atitude. Pronto, é completamente... Agora diga-me do João Lourenço. Mas vou-lhe dizer... Acha que o João Lourenço é um ladrão ou não? Não. Acha que o Presidente de Angola é um ladrão? Agora vai ter que me ouvir. Agora vai ter que me ouvir. Não consegue dar uma resposta. Olha que é uma atitude de fraqueza, está sempre a interromper. Vamos pelo menos tentar ouvir a resposta. O senhor diz sempre, é tudo ladrões. É relativamente a Portugal, relativamente a lá fora. Eu vou-lhe dizer uma coisa, mas o senhor até já chegou ao ponto de, ao falar de corrupção em entrevistas, invocar que isto agora só 3 Salazares é que podiam pôr isto na linha. Eu vou-lhe dizer com toda a clareza o seguinte. Quando o senhor fala de corrupção e depois associa 3 Salazares, a imagem que o senhor quer passar é que antes do 25 de Abril, no regime anterior não havia corrupção. Pois vou-lhe dizer uma coisa, o senhor está a branquear o regime anterior. Porque no regime anterior havia tanto ou mais corrupção do que agora. O senhor o que omite é que antes do 25 de Abril havia censura, não havia liberdade de expressão e, portanto, não se sabia. Esta questão não se pode ser generalizada, sabe? O senhor não é... Como disse, o senhor não é polícia, não é magistrado. Não é magistrado. O senhor também não é candidato a xerife da República, porque esse cargo não existe. E o senhor tem uma coisa ainda que torna a sua retórica mais demagógica. É que o senhor é jurista. E um jurista sabe que prender
julgar, investigar em matéria dos magistrados ou em matéria das polícias. Então não há corrupção, não podemos falar sobre isso. Políticos. Como somos juristas, não podemos falar sobre isso. Poder o Marcos pode. também é jurista. Poder pode. Pois, mas eu nesta matéria... Não vê ladrões em lado nenhum, essa é uma diferença entre nós. Olha, eu vejo muitos em Portugal. Vamos concluir, Luís Marques Mendes, para passar a palavra ao André. Até lhe vou dizer o seguinte. Eu tenho uma preocupação, agora relativamente à situação em Portugal, de que as coisas melhorem, sobretudo no domínio da justiça e do combate à corrupção. E por isso vou-lhe aqui dizer, e aos nossos telespectadores, naquilo que compete a um Presidente da República fazer, eu tenho esta convicção. A justiça está doente. E, portanto, o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição vai ser sobre reforma da justiça e combate à corrupção. Nunca houve um Conselho de Estado em Portugal sobre esta matéria. Reforma da justiça e combate à corrupção. Porque considero que esta é uma prioridade indispensável. É preciso acabar com os diagnósticos e ter iniciativa e ter ação. Deixe-me agora acabar. E ter soluções. Toda a gente fala em diagnóstico, toda a gente fala num acordo para esta área ou para aquela. Eu vou dar o pontapé de saída, fazendo um Conselho de Estado sobre a reforma da justiça e combate à corrupção, para quê? Para melhorar as questões na justiça, a justiça está doente, e para também melhorar, reforçar e intensificar o combate à corrupção, porque nessa parte é a única que estamos de acordo. A corrupção tem que ser combatida porque faz mal à economia e faz mal à democracia. André Ventura, deixe-me lançar a pergunta, porque o senhor disse hoje que Portugal vive uma epidemia de corrupção que varre todas as estruturas, e eu gostaria também que concretizasse. Que estruturas é que está a falar? Está a falar do Governo, das autarquias, das empresas, da Justiça? Quer concretizar? Primeiro, a frase não é minha, é do General Ramalhianes, que esse sim é um modelo de presidente. Mas disse hoje não no é? Parlamento. É do General Ramalhianes, que eu acho que é um exemplo para nós todos, em termos, enfim, dos presidentes que tivemos, um presidente de autoridade, de austeridade e também de capacidade de diálogo e de intervenção. E depois dizer isto ao Luís Marques Mendes, se o Luís Marques Mendes acha que é um Conselho de Estado que vai resolver o problema da corrupção em Portugal, só mostra que vai fazer o mesmo que todos os outros. Concretizo, absolutamente nada. Sim. Que é o que estes políticos estão habituados a fazer. Absolutamente nada. Eu tenho uma vantagem, Luís Marques Mendes, é que no Parlamento já apresentámos centenas de propostas para conseguir efetivamente combater a corrupção. Posso não ter estado na política desde 76, como o Marques Mendes, mas já o fizemos. E propostas que o seu partido rejeitou. Como, por exemplo, pôr os corruptos na prisão e aumentar-lhes as penas. Os senhores impediram que isso acontecesse. Como, por exemplo, acabar com prazos de prescrição. Que os senhores permitiram, que é o que estamos a ver com o José Sócrates a acontecer perante os nossos olhos. Os senhores e o seu partido, não venha dizer que é independente, porque não é. Tem um partido que o apoia e tem um partido que protegeu sempre, que é o PSD. Portanto, nós temos a vantagem, e eu tenho a vantagem, de ter dado a cara por medidas que efetivamente... Olha, dou-lhe um exemplo que agora o Governo até veio atrás, que é perceber que o problema da corrupção tem que ver com o confisco dos bens de quem andou a roubar. Em vez de permitirmos conversa da treta, como francamente a sua me parece um bocadinho, nós temos que ir onde dói, que é quem andou a roubar tem que ficar sem o património. E é isso que eu fiz. Não é conversa, não vou fazer um Conselho de Estado para ficarmos todos 10 horas a discutir assim, sabem, nos termos do artigo tal, a corrupção. É agarrá-los, Luís Marques Mendes, agarrá-los. Nós temos que os agarrar, nós temos que acabar com eles. E portanto diz-me assim, isto é a típica conversa do populismo, mas é o que nós temos que fazer porque este país não anda para a frente enquanto nós continuarmos com a mesma conversa de treta. Segundo, há mesmo uma epidemia de corrupção. Isso nota-se nas estruturas locais e nas estruturas nacionais. Nós temos visto isso até no INEM e até nas estruturas de saúde. Nós vemos que a Polícia Judiciária tem feito um esforço hercúleo e o Ministério Público para conseguir ir atrás de um país, o tal país de Abril, que não tem a ver com antes haver corrupção ou não. Eu nasci em 83, Luís Marques Mendes. Quando eu nasci, o 25 de abril já tinha passado. Portanto, eu nasci em democracia e o que eu vi nesta democracia foi corrupção, corrupção e corrupção. Portanto, não me venham pedir para olhar para 100 anos para trás ou 200 anos para trás. Eu quero acabar com ela agora. Eu quero um futuro para os jovens. Eu quero que olhem para o país e vejam assim, o que é que podemos fazer daqui para a frente. Eu não quero ser o candidato velho do Restelo. Eu não quero ser o candidato do mimimi, a ver se mudamos alguma coisa. É o morro na mesa. Portanto, não acho sinceramente que tenha mais credenciais que eu para fazer isso, não tem mais autoridade certamente, temos os dois uma posição política diferente e estamos a combater para ter um país diferente. Agora, o que é que eu não aceitar, entre aspas, o que eu tenho dificuldade em compreender, Luís Marques Mendes, é que o Luís Marques Mendes venha aqui apresentar-se como algum arauto que vai fazer alguma coisa perante a corrupção, quando eu o tenho visto em silêncio perante a maior parte dos casos de corrupção. Não, é verdade, Marques Mendes. E repare, eu fiz-lhe uma pergunta simples e não me conseguiu responder. E a pergunta foi esta. O que é que acha do presidente de Angola? E não me consegue dizer. Diz que todos são ladrões. Mas acha que o povo angolano não sabe que está a ser roubado? Acha que os portugueses são a causa... Olha, no outro dia houve uma exposição na Gulbenkian
que diz que os brasileiros agora têm que se queixar dos portugueses porque andaram lá a explorar os recursos. Acha isso normal? Não acha, só para terminar, Clara de Sousa, não acha que é tempo de darmos um murro na mesa nisto, Marcos Mendes? De dizermos que estes povos, a culpa não é nossa, é deles e da corrupção deles e deles andarem a roubar os seus próprios povos. Para encerrar o assunto, Luís Marcos Mendes. Claro, não é apenas encerrar, porque esta é uma questão importante, se me permite. Isto não é, o que eu disse, não é conversa de treta. É avançar com propostas de soluções. E acho uma coisa extraordinária, a sua contradição. O senhor cai com uma facilidade enorme nas contradições. Há bocadinho foi com Pedro Pinto, agora é outra. Quer dizer, o senhor acha que não é importante um Conselho de Estado para aproximar posições para um acordo em matéria de reforma da justiça e de combate à corrupção? Não vai resolver o problema. Mas o senhor é a mesma pessoa que o ano passado propôs ao Presidente da República e publicamente um Conselho de Estado sobre segurança. Voltaria a propor. Com certeza. Então, segurança é importante, mas já não é importante a minha proposta em matéria de justiça e combate à corrupção. Mas, vou-lhe dizer o seguinte, levo isto muito a sério por uma razão muito simples. Um Presidente da República não governa, mas um Presidente da República deve usar a sua magistratura de influência para fazer entendimentos de regime e com coisas concretas, soluções, que é o que as pessoas querem. E por isso vou acrescentar. Eu vou para esse Conselho de Estado ouvindo previamente 3 entidades que no terreno podem dar contributos importantes para melhorar a situação. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República e Diretor da Polícia Judiciária. Nossa Polícia Judiciária tem feito coisas extraordinárias. Extraordinárias. Pois bem, isto é tentar encontrar soluções. Mas também não é um Conselho de Estado em abstrato. Eu quero ouvir todas as pessoas, mas com prioridades. 4 prioridades desde já que avanço, para que não seja apenas conversa. Sejam coisas concretas. Primeiro, combater a morosidade da justiça, sobretudo na parte criminal e na parte da justiça económica. Segundo, por isso é que vai ser feito um Conselho de Estado. Segundo, combater as manobras dilatórias que são usadas e abusadas aí aos pontapés em vários como os recursos, julgamentos. Por exemplo? Que é o que eu tenho visto, que é o que eu estou a dizer há anos. Terceiro, combater esta realidade que aí existe e de pouca gente fala, de que hoje há uma justiça para ricos e outra para pobres, porque a justiça está caríssima e isto não pode continuar. Em quarto lugar, também um cancro enorme que existe no Ministério Público. Excesso de corporativismo no Ministério Público. E dou aqui um exemplo. Há uns meses houve um grupo de cidadãos que, com toda a legitimidade, apresentaram um documento para a reforma da justiça, o chamado Manifesto do 50. Eu não vou pronunciar-me sobre esse documento. Agora, essas pessoas têm todo o direito a essa iniciativa. E os procuradores do Ministério Público, que a seguir vieram logo, num excesso de corporativismo, dezenas ou centenas contestar esse documento, isto não pode continuar. E, portanto, nós vamos... Os políticos podem contestar a justiça não pode dizer nada. Não, isto é excesso de corporativismo e faz mal ao Estado de Direito, e eu acho que estas matérias são 4 prioridades que defino, coisas concretas, mas para ouvir de facto e fazer um debate muito claro, e é isto exatamente que eu tenho, sabe, propostas de soluções naquilo que são os poderes presidenciais. É o contrário. Está a acusar André Ventura de não ter essas propostas? Não, André Ventura, como já expliquei no início, é um falso candidato nas eleições presidenciais. Ele está a tratar de eleições legislativas. E, sobretudo, nestas matérias de Presidente da República, eu gostava que tivesse também soluções em concreto. Está lançado o rap, André Ventura, faça favor. Se eu sou um falso candidato e em algumas sondagens estou à sua frente, imagina o papel que está a fazer. Porque imagina, então, se eu estou na eleição errada e estou à sua frente, Deus, é sinal que está mesmo mal na sua candidatura. Não vi nenhuma sondagem vamos a bonde. Olha, ainda dá Aximage da semana passada e eu estava à sua frente. Portanto, se eu estou na eleição errada e estou à sua frente, imagino como é que o senhor está. Está mesmo mal. Agora vamos a pontos. As propostas. 2. Eu não sou, Marcos Mendes, essa conversa do candidato de facção e de que há um candidato de união e há um candidato de facção, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, olhos nos olhos, porque eu gosto de coisas olhos nos olhos. Se a facção é ser contra a corrupção, então eu sou de facção. Se a facção é querer acabar com a insegurança em Portugal, então eu sou de facção. Se a facção é os que estão cansados de estar a sustentar os outros, então eu sou de facção. Quer dizer, se a conversa é há um candidato da independência e da unidade e depois há um candidato de facção, que é o André Ventura, então eu sou de facção. Eu sou o candidato dos portugueses que estão fartos de andar a pagar os outros. Eu sou o candidato que quer ordem na imigração. Eu sou o candidato que quer uma justiça a funcionar. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, só mostra que, tal como Gouveia e Melo, estão na mesma lógica, que é
não atacar os políticos corruptos, mas atacar a justiça que investiga os políticos corruptos. Não. Que é o Manifesto dos 50. É isso. Aliás, está lá Ferro Rodrigues, que sabe bem, como eu também sei, o papel que Ferro Rodrigues teve nos últimos anos, como aliás Paulo Pedroso e outros. Mas sabe bem o papel que teve. Juntar-se a essa gente, francamente, é estar ao lado dos errados, Marcos Mendes. Não. Nós temos que estar ao lado. A justiça não tem acertado sempre. Todos já tivemos questões com a justiça, todos já passámos pela justiça. Agora, a justiça em Portugal tem feito um trabalho e tem que continuar a fazer de combate à corrupção e de combate a este sistema que se montou de baixo para cima de andar a roubar as pessoas e de andar a roubar os portugueses. Quando Luís Marcos Mendes se mete ao lado dos que estão contra isto, sabe o que é que está a dizer? É assim, está ao lado da casta, da elite, que nunca quer ser investigada, que está sempre pronta para atacar o Ministério Público, para atacar a Polícia Judiciária, olha, para atacar quando fazem investigações aos governos regionais, aos políticos, etc. Eu estou do outro lado. Eu quero mais investigação, mais transparência, doa a quem doer. Se doer a políticos, doerá a políticos. O Marcos Mendes está do outro lado. Não. Parece que está do outro lado, porque se mete ao lado de Ferro Rodrigues e de Paulo Pedroso, está do outro lado. Se mete ao lado de Rui Rio, está do outro lado. Então, de que lado é que está? Não pode estar de todos os lados, Marcos Mendes. Eu vou explicar. Não dá. Não, eu estou do lado... Eu sei que no PSD tenta estar de todos os lados. Não. Por isso é que se calhar só tem o apoio de metade. Não. Mas isso é outra coisa. Se eu tiver coragem de me ouvir, eu vou explicar. Não, eu estou do lado do combate à corrupção. Então... O senhor não quer combater a corrupção mais do que eu. Não pense nisso. Então, nada. O que eu quero é que as coisas não perdurem no tempo. Eu também Façam uma busca hoje e depois há uma decisão passado 10 anos. Não. Eu quero melhorar, reforçar, intensificar o combate à corrupção. E por isso é que vou tomar estas iniciativas. Coisas concretas, coisas palpáveis. E acrescento o seguinte. Eu defendi a recondução de Joana Marques Vidal. Ao contrário da decisão tomada por António Costa e pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Eu também, mas isso... E uma das razões que eu disse na altura é porque Joana Marques Vidal teve uma coragem impressionante no combate à corrupção, designadamente no caso José Sócrates. Poucas pessoas, poucos procuradores-gerais da República teriam aquela atitude. Eu estou do lado das pessoas que combatem mesmo a corrupção. Exemplos concretos. Eu sou amigo do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas discordei. E a minha independência é isso mesmo. Amigo, mas diferente, mas discordando numa questão essencial, não é numa questão de pormenor. E é por isso que o que nos divide não é a ideia do combate à corrupção. Não é isso que nos divide. O que nos divide é esta ideia de que é tudo corrupto. São todos ladrões e tudo isso. Nós temos... Não, desculpe, deixe-me terminar. Eu deixo terminar. Mais ainda. Nestas matérias de justiça, combate à corrupção e de ética, eu já a fiz. Não me limitei a fazer. Há 20 anos eu substituí presidentes de Câmara do PSD que tinham problemas com a justiça, designadamente éticas e de combate à corrupção. Acha que eu tenho feito pouco? Não. No Parlamento? Não. Eu peço imensa desculpa. A diferença entre fazer é assim. Eu substituí presidentes de Câmara a bem do país, a bem da ética, da transparência e do combate à corrupção, criando enormes problemas para mim dentro do partido, mas servindo o país. O senhor, a única que se conhece é ter um deputado, Miguel Arruda, que foi simultaneamente por roubar malas no aeroporto, um caso de comédia e um caso de tragédia. O que é que faria? Deixe-me só colocar esta questão para fechar este tema. O que é que faria se fosse no caso do Primeiro-Ministro enquanto Presidente da República? Nós temos um ex-Primeiro-Ministro, André Ventura, só um momento. Eu gostava de responder... Sim, eu já vou passar assim, mas já que este tema veio para a mesa, eu também queria lançá-lo. Portugal tem um ex-primeiro-ministro a ser julgado, tem o atual primeiro-ministro, enfim, sob averiguação preventiva. Enquanto Presidente da República, faria o mesmo que fez no passado com os seus anteriores autarcas? Se fosse constituído arguido? Sendo constituído arguido, enquanto Presidente da República, qual seria a sua atuação perante um caso desses, de gravidade? Repara, eu não coloco cenários. As minhas teorias são aí conhecidas e estão publicadas até em livros sobre essa matéria. O que eu quero significar é... Essa sua posição seria diferente em relação a um Primeiro-Ministro como foi em relação aos autarcas? Não, repare, eu não vou colocar questões em termos de cenários. A minha teoria está muito clara e foi concretizada. O que eu quero, sobretudo, aqui significar é o seguinte. Nesta matéria não há uma diferença. Eu já tomei posições e com coragem, acho eu, modéstia à parte, e com muita independência, porque esta ideia vamos equilibrar os tempos, é uma pessoa do partido. Mendes. Não, eu tomei uma decisão contra tudo o que era o aparelho do meu partido. Ficou claro. André Ventura, faça favor. A diferença é que eu tomei a decisão logo. Não fiquei meses nem anos à espera. A decisão de afastar as pessoas que tinham que ser afastadas. E depois, Luís Marcos Mendes, eu acho que só para quem nos está a ver só pode ser de rir falar de um caso em concreto. O seu partido está cheio de corrupção do início até ao fim.
Ainda tem o apoio do Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, que apoia e que diz que está muito bem e que diz que está a fazer muito bem, suspeito de ter desviado dinheiro para construir casas próprias e ter desviado dinheiro dos madeirenses para se beneficiar ele próprio. E vem-me falar de um caso de roubar malas. Os senhores tenham vergonha, os senhores andam a levar malas de dinheiro há 50 anos do país. Virem falar de um caso de umas malas no aeroporto, os senhores andam a roubar, os senhores do partido andam a roubar há 50 anos. Quer que eu lhe diga casos? Posso lhe dizer casos que vão de 76 até 2025. Se quiser, passamos nisso. Olha, há 300 autarcas abraço com a justiça. Destes, mais de 50% são do PSD. Não me venha dar lições de moral, Luís Marcos Mendes, porque eu sempre tive casos no partido, afastei-os. Imediatamente dei a cara por eles e afastei-os. Disse assim, houve aqui um erro, afastei. Não fiz como faz o PSD, que é protegê-los. Onde é que está o Miguel Albuquerque? É presidente do Governo Regional da Madeira. Apoia quem? Já agora, só para eu saber, apoia o Luís Marcos Mendes. E aparentemente o Luís Marcos Mendes está com muito gosto nisso. Portanto, não me venha com essa conversa, que isso é a conversa daqueles que não têm mais nada para dizer. Agora, há uma coisa, Luís Marcos Mendes, que nós temos de diferença. É que o Luís Marcos Mendes diz que combateu o sucesso dos governos. Eu também. Quer dos socialistas, quer dos social-democratas. Eu até trouxe aqui, olha, para lhe mostrar... Sobre os incêndios deste ano, porque também toca na justiça, sobre os incêndios deste ano. Sim. Quando houve o caso Pedrógão, disse o Luís Marcos Mendes, temos que apurar imediatamente o que aconteceu e temos que apurar responsabilidades. Era Primeiro-Ministro António Costa. Agora era o seu amigo Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, e disse assim... Marcos Mendes, não é o momento de levantar suspeitas, nem é o momento de apurar responsabilidades. Agora é o momento de trabalho. Sabe o que é isto, Luís Marcos Mendes? Isto é estar na mão de um partido e estar na mão de um primeiro-ministro, ter zero independência e não servir para outra coisa, senão de ser muleta do governo. Eu acho que o Presidente da República não deve ser a muleta do governo. Não. Deve ser o escrutínio do governo. E se for Presidente e o Primeiro-Ministro for constituído arguído, André Ventura, que posição pública é que os portugueses podem esperar de si? Que poder é que pode eventualmente utilizar? Eu e o Dr. Marcos Mendes sabemos que isto não tem que ver tanto com o ser arguido ou não. Tem que ver com as explicações que se dão ao país. Se há suspeitas sobre um Primeiro-Ministro, ou um Presidente de um Governo Regional, ou um Presidente de Câmara, de que ele se beneficiou a si próprio desviando dinheiro ou recursos públicos, ele tem que, dar explicações na Justiça e não se pode esconder, como nós fazemos como deputados e como membros do Governo, ou etc. 2, tem que ter uma explicação cabal para as coisas. O que acontece é que Luís Montenegro não tem. Mas como é amigo ali do Dr. Luís Marcos Mendes, isso já não interessa tanto ao Dr. Luís Marcos Mendes, porque, na verdade, fez um acordo com Luís Montenegro para ser candidato presidencial. Aliás, é uma coisa... Dr. Luís Marcos Mendes, é verdade, toda a gente sabe isso, que é... Mantinha-se na SIC a fazer comentários e era o candidato presidencial enquanto apoiava o primeiro-ministro Luís Montenegro. Portanto, quando me fala de independência, eu não posso chegar a esta conclusão. Entre nós os dois, esta mesa, e se formos à segunda volta, eu vou-lhe dizer a mesma coisa. E até é provável que os dois estejamos na segunda volta. E se lá chegarmos, eu vou-lhe voltar a dizer uma coisa assim ao país. Entre nós os dois há uma diferença de independência. É que eu sou mesmo independente face ao governo. O Dr. Luís Montenegro, o Dr. Luís Marcos Mendes, veja que eu até confundo os nomes. O Dr. Luís Marcos Mendes é o candidato, é o homem, e desculpe uma expressão, não leva mal, é a marioneta de Luís Montenegro. Estamos muito perto do final. Não. Faça a favor de responder, porque eu tenho uma última questão, Luís Marcos Mendes. A questão da André Ventura é clarinha, é a cassete habitual. Antigamente tínhamos a cassete do PCP, agora temos a nova cassete da política portuguesa, que é a cassete do Chega, que é o Bangladesh, ainda faltou essa agora, depois a imigração, o combate à corrupção. Miguel Albuquerque não está acusado de nada, sabe? E o senhor é jurista. O que mais grave é isto. Se o senhor fosse economista, engenheiro... Mas o Miguel Arruda naquele dia também não estava acusado de nada. Não, claro que não estava. Também não estava. E o senhor usou aqui o exemplo Não, Miguel Arruda foi só para dizer qual é o critério que o senhor tem na escolha de pessoas. É falta de coerência. Não. É o critério que o senhor tem. Agora, Miguel Albuquerque não está nem sequer condenado, nem julgado e até pediu para ser... É um santo. Quanto a António Costa, que em matéria de comentários do Luís Montenegro é assim... Os portugueses conhecem, de 12 anos de comentário, os portugueses conhecem e sabem que eu fui sempre muito independente. Quando tinha motivos para elogiar, elogiava. Quando tinha motivos para criticar, criticava, mesmo a minha família política. De resto, há algumas pessoas aí do PST, felizmente poucas, que não me apoiam, porque justamente foram... Poucas? Onde é que está Pedro Passos Coelho? Onde é que está Pedro Passos Coelho? Não sei. Nem o antigo Primeiro-Ministro me apoia. Aliás, se Pedro Passos Coelho tivesse que escolher entre si e mim, escolhia-me a mim como Presidente da República, com toda a probabilidade. Porque sabe que o senhor nunca foi um homem independente. Essa é a diferença. Até o Pedro Passos Coelho sabe isso. O senhor mostra aqui uma vez mais o seguinte, é uma espécie de agitador. Agitador mor da República. Não deixa ninguém falar. Não estou a desqualificar, estou apenas a... Estamos no final, Luís Marcos Mendes. O senhor diz que o seu adversário não tem nível para ser Presidente da República. É muito grave. Não.
Estamos quase no final. O que é que mais o preocupa? É retórica ou uma ameaça real, no seu entender? Não tem soluções. Como Presidente da República, como se viu aqui esta noite, o que é que faz? O que é que faz André Ventura? É uma técnica habitual, que é ataques pessoais, lançar alguma lama. São sempre dois objetivos. Primeiro é para ver se irrita o adversário. Comigo não consegue isso, nunca perderei a compostura, nem a dignidade, nem a honra. Segundo lugar, a sua preocupação é de facto ocupar o tempo dessa maneira para disfarçar a ausência de propostas e soluções. Eu apresentei aqui algumas. Não há o tempo de discutir a imigração. Senão eu também apresentaria, deixarei para outro debate. Mas André Ventura não tem propostas concretas e execuíveis naquilo que diz respeito ao poder do Presidente da República para assunto nenhum. Ambos fazem críticas um ao outro. O André Ventura diz que Marcos Mendes representa tudo o que é mau na política, a podridão do sistema e uma troca de favores com o Primeiro-Ministro. Já falou disso aqui, mas eu gostaria, para fechar, mentira, se não se importar, de dizer do que é que está a acusá-lo, se quer concretizar. Basta um exemplo. O homem que está à minha frente era o homem que dizia que o BES estava tudo bem com o BES. Estava tudo bem com o BES estava em ordem, era um banco sólido. Disse-o aqui na SIC, neste estúdio, onde o telhado me caia aqui se eu estou a mentir. Disse-lhe aqui, o banco está bom. Hoje, diga isso aos milhares de lesados, às famílias que perderam as poupanças todas, etc. 2. Dr. Luís Marcos Mendes, eu sei que para a sua casta de elite eu posso não ter nível. Posso não ser uma pessoa com o nível que vocês gostam de ostentar e posso não ter o nível de linguagem que vocês gostam. Mas eu digo-lhe uma coisa, Luís Marcos Mendes. Posso não ter o nível que as elites têm, mas sei uma coisa. Eu sou a voz do povo português contra as vossas elites que andaram a destruir o país nos últimos anos. Muito obrigado. Desculpa. Não venha com o BES. O BES é a sua responsabilidade neste estúdio. 30 segundos. Nós temos que fechar e a última palavra é de André Ventura. Pode ter a palavra. A última palavra é de André Ventura. Eu sei que não gostou de ouvir isto do BES, mas olha, os lesados sabem disto, as famílias também, quem sofreu com a queda do BES também sabe, e foi o Luís Marcos Mendes, eu tenho aqui, disse assim, o banco está sólido, deve dizer-se às pessoas de forma clara, senhores, o banco está bem. Peço desculpa, mas isto é muito, esta parte é grave. Não temos tempo, mas Luís Marcos Mendes terá a oportunidade de fazer isso outra altura. Eu lamento, não temos tempo, o nosso tempo terminou. Peço imensa André desculpa, Ventura, Luís esta Marcos questão Mendes. é muito grave. Esta questão é muito grave, depois volto a dar a palavra a André Ventura, não tem problema nenhum, são 30 segundos. É que já passámos o nosso tempo, a informação que eu transmitiram jornalistas económicos e comentadores era a informação do Banco de Portugal. Sim. E o que é que o senhor queria num programa de informação é que eu fosse desmentir o Banco de Portugal e dissesse não, o banco está falido para fazer aquilo que outros fizeram com o Banif, isso seria irresponsabilidade. Eu não sou uma pessoa irresponsável. Luís Marcos Mendes, sabe o que é que isto mostra? O desconfortável que ficou agora e viu-se a agitação que teve. É porque sabe bem que esta questão do BES e o ter estado ao lado do BES quando o BES já tinha todos os problemas que tinha e as pessoas sofreram com ele, mostra uma coisa. Eu sou o candidato das pessoas, o Marcos Mendes é o candidato das elites que nos andam a destruir. André Ventura, essa é que é a diferença.